Me diz uma coisa, você também gostaria de ganhar um dinheirinho extra toda semana? Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer R$100 toda semana com investimentos e sem tanto esforço. Quer dizer, você vai ter que disponibilizar um recurso para que você possa investir e ganhar esse dinheiro. Para quem é assalariado, a primeira coisa que precisa saber é como o seu dinheiro chega até você. Parece óbvio, mas tem muita gente que não entende que você precisa produzir mais do que a empresa paga para você, muito mais, diga-se de passagem. Afinal de contas, tem uma série de impostos que precisam ser pagos, então se você ganha R$2.000, você precisa produzir pelo menos R$4.000. Se o seu esforço de trabalho não compensar para a empresa, você simplesmente será demitido, seja para colocar alguém mais produtivo do que você, ou até mesmo porque o seu papel já não é tão fundamental assim, a ponto de valer a pena pagar o seu salário. Mas apesar disso, por mais que você tenha que produzir muito mais do que você realmente recebe mensalmente, acaba sendo mais interessante você usar a sua mão de obra para receber o seu salário do que ficar vivendo de renda de investimentos, a não ser que você tenha um montante muito grande já investido. Fora isso, o seu salário sempre vai ser mais rentável do que os seus investimentos. Mas quando a gente fala de trabalho, a gente está falando em colocar a mão na massa, em disponibilizar o seu tempo e o seu esforço para isso. E quando a gente fala em investimentos, a gente está falando de uma renda passiva, de uma renda que você não precisa se esforçar para isso. Basta usar aquele esforço que você já teve trabalhando para colocar uma parte nos investimentos, e os investimentos vão te gerar uma renda extra que não vão exigir de um esforço físico ou uma disponibilidade de tempo para isso. O seu dinheiro vai estar simplesmente trabalhando por você. E aqui entra o conceito de renda ativa e renda passiva. Na renda ativa, o dinheiro que você recebe por trabalhar, seja no CLT ou por conta própria. E na renda passiva é o dinheiro que você recebe sem trabalhar, sem um esforço maior. Aquele dinheiro vindo dos investimentos, por exemplo. E quando a gente fala do mercado de investimentos, é como se fosse um fluxo de dinheiro entre investidores, os bancos, empresas e as pessoas que trabalham nessas empresas. Seja de forma direta ou de forma indireta. Por exemplo, se eu fizer uma propaganda aqui para uma empresa, eu não sou contratado formalmente CLT dessa empresa, mas de alguma forma eles me contrataram, eles me pagaram para que eu pudesse falar dessa empresa aqui. Por outro lado, se eu cito algum produto e aí eu faço uma propaganda dele, mostro um link para vocês comprarem, e quando vocês compram por esse link eu recebo uma porcentagem do valor que vocês pagaram. Isso se chama mercado de afiliados. É a mesma coisa, é como se eu tivesse sido pago por essa empresa para que eu vendesse algum produto que ela produz. Então, resumindo, funciona assim: o investidor coloca um dinheiro no banco, o banco empresta esse dinheiro que ele pegou emprestado de mim para outros clientes. Esses clientes podem ser tanto empresas quanto pessoas físicas, por exemplo. Alguém que queira construir uma casa, que queira reformar sua casa, que queira comprar um carro, qualquer coisa do tipo. Já as empresas podem querer aumentar a sua produtividade, aumentar a sua capacidade de produção do seu produto e encontrar mais clientes, iniciar um negócio ou até mesmo aumentar a sua base de clientes. Esses conceitos são importantes de serem falados justamente para a gente entender como que vai funcionar o que eu vou mostrar aqui. Quando a gente empresta o dinheiro para o banco tem um compromisso de pagar esses investidores. Há um contrato firmado nesse empréstimo. E esse empréstimo é justamente o investimento que a gente chama de renda fixa. Mas apesar do nome renda fixa, os rendimentos nem sempre são fixos. Porque esse empréstimo geralmente está atrelado ao CDI. E o CDI ele pode variar de acordo com a Selic. E a Selic é usada pelo Banco Central principalmente para controlar a inflação. Ou seja, se o Banco Central aumenta a Selic, fica mais caro para que a empresa ou a pessoa física pegue dinheiro emprestado lá no banco. E isso acaba reduzindo a disponibilidade de dinheiro no mercado, o que acaba controlando a inflação. Atualmente a Selic está em 14,25% e o CDI ele fica 0,1% menor que a Selic, ou seja, está em 14,15%. E por que eu estou falando do CDI? Justamente porque os empréstimos que a gente faz para o banco geralmente são atrelados ao CDI. Na maioria das vezes, esse empréstimo é chamado de CDB. Pode ser também por RDB, tem outros nomes, mas a regra de investimento é basicamente a mesma. Por favor, você não está investindo por poupança não, né? A poupança é como se fosse o mesmo empréstimo do CDB, só que você pode resgatar na mesma hora, não cobra imposto de renda, só que não
vale a pena, porque paga muito mal. E o CDB, apesar de pagar imposto de renda, acaba valendo muito mais a pena do que investir em poupança. E quando a gente fala de renda variável, a gente está falando basicamente de empresas. A gente compra ações de empresas ou cotas de fundo de investimento imobiliário, e essas cotas, essas ações podem variar o preço no mercado. Sobre o fundo de investimento imobiliário, tem basicamente dois tipos. Tem o fundo de papel e tem o fundo de tijolo. O fundo de papel, ele compra dívidas do ramo imobiliário. Mas peraí, eu não quero dívida pra mim não. Calma, funciona assim. Vou dar um exemplo para simplificar. Se eu compro um imóvel e financio esse imóvel, eu basicamente adquiri uma dívida para pagar para alguém. No caso é um banco. Essa dívida tem um juros e é esses juros que o fundo de papel vai receber. Já o fundo de tijolo, essa é mais fácil de entender. É um imóvel que uma empresa se aloca lá e ela paga aluguel para o dono do imóvel. No caso, o dono do imóvel é esse fundo de tijolo. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para que você possa visualizar melhor quanto que eu devo investir em cada tipo de investimento. Mas não tome nenhum exemplo daqui como recomendação, ok? São só exemplos para mostrar o que eu quero aqui para vocês. No caso da renda fixa, eu estou considerando 100% do CDI e o CDI hoje está em 14,15%. Se a gente considerar 52 semanas no ano, dá mais ou menos isso aqui de juros semanal. E aqui a gente está buscando o rendimento líquido de R$100. Eu poderia calcular o rendimento bruto sem descontar os impostos, mas aqui a gente está querendo dinheiro no bolso. Então eu tenho que descontar quanto que vai ser cobrado de imposto aqui. E os investimentos em CDB, ele cobra imposto de renda, que se você deixar investido em até 6 meses é de 22,5%. E nesse caso, para que a gente possa receber semanalmente R$100, eu vou ter que ter 50 mil, mais ou menos, investidos nessa renda fixa. Ah, Luiz, peraí, eu vou ganhar R$100 só, vou ter que juntar 50 mil? Se você quiser já no mês que vem passar a receber R$100 limpinho, você de fato vai ter que investir esse montante todo. Mas presta atenção aqui, se você passar a investir R$500 por mês, eu fiz aqui as contas. Caso você não tenha nada investido ainda, no mês que vem você vai investir R$500, ele não vai render nada naquele mês, mas nos próximos meses ele já passa a ter um rendimento. E aqui eu estou considerando o rendimento mensal líquido, já descontado o imposto se você for sacar aquele dinheiro. Então quando é que a gente teria aqueles R$50 mil que é necessário ter aqui no total da carteira para render os R$100 líquidos? Se for considerar um mês com 4 semanas, aí a gente pode considerar R$400 por mês. Vamos dar uma olhada aqui, Basta a gente procurar quando que chega aqui em torno de 50 mil, a gente vai ter coisa de 400, 420, isso eu estou arredondando, por isso que deu essa pequena diferença, em torno de 5 anos e meio a gente chega no valor que a gente quer. Lembrando que aqui eu considerei o imposto de renda de 22,5%. Se você deixar o seu dinheiro parado aqui por esse tempo que eu coloquei, o imposto cai bastante, pode cair até para 15% só, né? Isso é bastante, mas é o que tem para hoje. E como seria se eu fizesse isso com a renda variável? Olha, considerando apenas os dividendos que eles pagam, se a gente fala aqui do MXRF, deu um dividendo em torno de 12,62%. Olha aqui na nossa planilha, se eu colocar 12,62% aqui, isso gera 0,23% semanal e o valor que eu vou precisar para investir e receber os R$100 vai ser de R$ 43.700. Se eu considerar esse rendimento que ele paga de 12,62 como fixo ao longo do tempo, e aqui a gente está falando de renda variável, então não vai ser fixo, aí o tempo que eu vou precisar levar para receber R$100 semanais, que vai dar mais ou menos 400 por mês, vai ser em torno de 5 anos, olha aqui, 5 anos e um mês, mais ou menos, aqui. Lembrando que os dividendos dos fundos de investimento imobiliário não descontam o imposto de renda, então eu considero essa coluna de valor bruto mesmo. Só que o MXRF, ele é um fundo de papel, e se fosse um fundo de tijolo, HGLG, por exemplo, seria um dividend yield de 8,75 aproximadamente. Com esse dividend yield, eu vou precisar
de 61.900, 62 mil reais para poder receber os 100 reais mensal. E olha aqui quanto tempo a gente levaria investindo 500 reais por mês, aí já pula para 7 anos aproximadamente, 7 anos e 2 meses, por aí. É interessante ver o quanto que os juros que a gente recebe impacta diretamente no tempo que a gente vai levar para chegar na meta que a gente quer. Agora falando de ações, bora usar como exemplo Itaúsa. Aqui a Itaúsa tem um dividend yield de 9,60. Se a gente vem aqui na nossa tabela, olha quanto que será necessário a gente ter para chegar na nossa meta de 100 reais por semana, 56.600 aproximadamente. E olha quanto tempo a gente levaria economizando 500 reais por mês, em torno de 6 anos e meio. Só que se a gente considerar, por exemplo, a Petrobras, o dividend yield dela foi de 24,01%, gigante. Eu acho que até é insustentável ela manter esse nível de dividend yield. Mas vamos considerar isso para o nosso exemplo aqui. Olha só quanto que precisaria investir na Petrobras para ter 100 reais por mês, apenas 24 mil aproximadamente. E em quanto tempo eu conseguiria investir 500 reais por mês para receber isso? Olha aqui, dá um pouco menos de 3 anos. Tá aí, Luiz. Então agora eu vou investir só na Petrobras e vou ficar rico. Não, calma lá, calma lá. Como eu falei, isso aqui é só um exemplo. Por favor, não faça isso. Como eu sempre falo nos vídeos, é importante diversificar. Aquela velha história de não colocar todos os ovos numa cesta só. Se os outros exemplos que eu mostrei parece que precisa de muito dinheiro para chegar lá, eu também mostrei que não precisa ter muito para começar, mas precisa começar para que um dia você tenha muito. Lembrando do que eu falei lá no começo do vídeo, a sua sobrevivência precisa vir do seu trabalho. Os ganhos com investimento são só um a mais. Mesmo quando você quiser já usufruir dos seus investimentos, busque sempre reinvestir, nem que seja metade do que rendeu naquele mês. Se possível, reinvista tudo e viva exclusivamente do seu trabalho apenas. É interessante pensar mais no longo prazo. Isso vai garantir que vai proteger o seu dinheiro da inflação e ainda aumentar os seus ganhos lá na frente. Então o importante é sempre continuar investindo e aprendendo a investir. Então tenha cautela quando for investir, aprenda a investir, estude mais sobre investimentos e conta comigo para isso. E até o próximo vídeo.